Durante 10 anos, durante longo 10 anos, ele ficou com aquilo corroendo a sua mente, a sua vida, a sua alma. Ele nunca mais foi o mesmo. Maurício, ele tentou de tudo. Mudou de cidade, mudou de estado, saiu de São Paulo, foi viver em Minas Gerais. Mas, por mais que ele tenha tentado, por mais que ele tenha feito, ele não esquecia e sofria. Não só sofria, como se sentia humilhado. Ele se sentia super humilhado e dizia: eu não fiz nada. E eu ainda fiz o papel de trouxa, de bobo. Eu ainda fiz o papel de otário. Ele não se conformava. Dentro dele, a revolta não diminuía. Disseram: o tempo, a distância, cicatriza tudo. Mas com ele foi ao contrário. O tempo passou, a distância aumentou, mas cicatrização daquela ferida não. Aquela ferida não cicatrizava de jeito nenhum. E Maurício lembrava de Silvia, lembrava de seu casamento, lembrava de seus sonhos, de sua luta. Maurício, um rapaz bem-sucedido. Maurício, ele comprou aquele apartamento a duras penas, comprou o seu automóvel, trabalhava como doido. Silvia, sua namorada, sua noiva e depois sua esposa. Filhos eles não tiveram, ela não queria. Ela dizia que era cedo ainda, que ela precisava se preparar psicologicamente. E ele, que sempre atendeu a mulher em tudo, ele que sempre fez tudo que ela quis, tudo que ela pediu, ele concordou. Aliás, não havia uma só coisa, não havia absolutamente nada que ele não concordasse com ela. Ele tinha até medo de contrariá-la. Ela tinha um geninho forte. Quando eles brigavam, ela fazia birra e ficava de cara virada para ele uma semana. Por isso, ele até discordando concordava. Não concordava, mas acabava aceitando para não brigar. Ele fazia de tudo pela mulher. Ele fazia de tudo por Silvia. Tentaram alertá-lo. Parentes jogaram indiretas, que eram verdadeiras diretas. Amigos começaram a sorrir dele. Sabe aquele tipo, tem gente que não quer enxergar, tem gente que não quer ver. Ele demorou porque ele confiava. Ele demorou para entender porque ele não desconfiava de absolutamente nada. E se não fosse aquela feliz ou foi infeliz, se não fosse aquela coincidência, ele talvez tivesse ficado muito mais tempo, mas muito mais tempo, sem perceber absolutamente nada. Foi um dia, ele simplesmente chegou antes em casa, simplesmente ele saiu mais cedo do trabalho. Quando chegou no apartamento, não era casa, era apartamento. Quando chegou, ele já viu quando colocou a chave na fechadura que tinha coisa estranha. A correntinha trancada por dentro, sinal que tinha gente lá dentro. Mas ele batia, ninguém vinha atender. Ele gritou o nome de Silvia. Não que ele desconfiasse de alguma coisa, até pensou que ela tinha se sentido mal, até pensou que poderia ter acontecido alguma coisa, doença, algo com a saúde dela. Mas ele continuou a bater e depois, com aquela cara
Lavada, ela veio, oi, bem, nem vi. Faz tempo que você tá batendo. Não, sabe o que é? Que meu primo tá aqui, você não conhece ele. Meu primo do interior chegou e eu pedi para ele consertar o chuveiro. Ele tá consertando e... Ô, bem, faz tempo que você tá batendo. Conhece aqui meu primo. Primo! Esse é meu marido que eu falei para você. Esse é o Maurício. Não dava para acreditar. Aquela história de chuveiro, estava consertando chuveiro aonde? Na cama. Não estava nada molhado no chão. Chuveiro não estava quebrado, era o lençol que estava fora do lugar. Que chuveiro era aquele que estava consertando? Mesmo cego do jeito que ele era, mesmo não querendo ver, ele foi obrigado a ver. Você é primo dela? Eu sou. Primo, da onde? Sou do interior. Que primo, coisa nenhuma. Foi flagrante mesmo. Foi flagrante mesmo. Ele, naquele dia, saiu, tomou um fogo enorme. Depois ele não quis voltar para casa. Foi para a casa da mãe dele, onde ficou 5 dias. Quando voltou para o apartamento, só tinha o apartamento. Não tinha cama, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha móveis, não tinha nada. Ela levou tudo. Ela levou tudo. E ainda descaradamente entrou com um pedido de pensão alimentícia e companhia bela, alegando que ele havia inventado aquela história. Ele chegou aqui, não tinha ninguém aqui, ele falou e está contando para todo mundo. Eu quero fazer contra ele um processo de calúnia, de danos morais. Não tinha ninguém de prova. Não tinha ninguém de prova. O apartamento acabou ficando para ela. Ela tinha que morar em algum lugar, pô. Que ficou para ele o Chico. Ele ficou desesperado. Durante 1 ano e pouco ele pagou pensão, depois o juiz o aliviou desta obrigação, não tinha filhos. Ele foi para Minas, tentou esquecer, mas aquilo o martirizava. Aquilo, tem gente que esquece, tem gente que não. Ele não esqueceu, ele sofria. Nunca mais quis mulher nenhuma. Nunca mais. Nunca mais quis mulher nenhuma. Todas as mulheres lembravam a dele, a Sílvia. Dele, não era dele. Todas lembravam a traição de Sílvia. Ele nem para São Paulo vinha, morando em Belo Horizonte. Ele trabalhando por conta. Ele trabalhando por conta. Perdeu o contato com todo mundo. E ela, Sílvia, continuou a morar em São Paulo no mesmo apartamento. Sílvia continuou a morar no mesmo local. Sílvia casou de novo, sim, não com aquele primo que não era primo. Um outro primo que também não era primo, ela casou. Sílvia casou, estava até que bem de vida. Foi quando aconteceu. Ela chegava no prédio. Ela chegava no prédio com o carro dela quando bandidos a atacaram. Bandidos, uma tentativa frustrada de assalto. Só que deram 4 tiros na cabeça dela. 4 tiros. Ela morreu. Ela morreu. Agora, o crime era totalmente misterioso. O corpo mandado para o IML. A autópsia realizada e comprovou-se 4 tiros na cabeça. Depois, o velório. E no velório, quem é que apareceu? O ex-marido dela, Maurício. Mas ele morava em Belo Horizonte. Ele morava em Belo Horizonte, estava distante de São Paulo há tanto tempo. Aonde? Como é que ele ficou sabendo da morte dela?
Eu vi no rádio. O rádio não deu. Então eu ouvi na televisão. A televisão não mostrou. Ali no jornal. Era estranha. Mas ele ali no velório. Chegou logo no comecinho do velório. Não pense que chegou no final, não. Queria assistir de primeira a quinta. Queria pegar a primeira sessão. Só que a polícia foi chamada. Chamaram a polícia, né? Mostraram as desconfianças. Policiais disfarçados ficaram seguindo durante todo o tempo do velório a Maurício. E Maurício chegava no caixão, de vez em quando dava uma olhadinha e uma risadinha. Pegaram o Maurício e levaram para a delegacia. E ele confessou, ele havia contratado 3 elementos para matarem. E ele na delegacia fez uma confissão patética. Depois de 10 anos eu estou livre. Agora estou preso, mas estou livre. Porque durante 10 anos que durou, desde que eu a peguei com o tal primo, eu estava preso a coisas que vocês não são capazes de entender. Me sentia preso. Agora estou preso, pode me prender. Fui eu que mandei. O nome dos caras não sei, fui eu que mandei. Paguei, mas estou livre. Estou livre. Eu não esqueci. E ela pagou por aquilo que fez. Estou livre, estou preso. Graças a Deus eu estou livre. Gil Gomes, na Rádio Record. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. No mundo do crime, ele era super respeitado. Afinal de contas, seu planejamento, sua maneira de planificar, de planejar, de levantar, de fazer, era sinônimo de sucesso. Marão, o seu apelido. Magrão. Quantas vezes ele tinha assaltado, quantas e quantas vezes ele tinha realizado assaltos gigantescos. Magrão, há mais de 10 anos planificava um golpe ou 2 no máximo por ano. E estes golpes não davam chabu, porque Magrão fazia tudo com antecedência. Magrão levantava tintim por tintim de tudo. Escolhia a dedo seus parceiros, escolhia a dedo as suas vítimas. E tudo era previsto, até o que poderia acontecer, até o imprevisto era previsto. Tudo era estudado, tudo era ensaiado, planificado. Eram poucos os que conheciam a identidade de Magrão. Eram pouquíssimos. O nome dele era conhecido. Mas a identidade não. Afinal de contas, bandido muito famoso na rua, a polícia pega. A polícia prende alguém e faz a troca. Por isso Magrão mantinha uma restrita lista de amigos. Amigos talvez nenhum. Parceiros sim. Parceiros que, repito, ele escolhia a dedo. Magrão, ele estava se aproximando dos 31 anos de idade. Se aproximava dos 31 anos. E Magrão estava bem. Magrão havia amealhado, durante os anos que assaltou, uma boa quantia. Quantos parceiros dele caíram do cavalo? Quantos que pela ostentação
haviam sido presos. Como ele dizia, bandido é assim. Assalta, faz a boa, compra um carro importado, a primeira ronda para, vê que o cara tem carro importado, trabalha onde não trabalha, leva preso, descobre tudo. Ou então bandido começa a dar presente pra mulherada. Ou então compra chácara, casa na praia. Magrão não fazia isto, não. Magrão guardava. Tudo que ele ganhou, guardou. Tudo que ele ganhou, guardou. Magrão mantinha uma vida sigilosa. Não vivia como pobre, mas não vivia ostentando como rico, não. Magrão levava uma vida, ele dizia era corretor, levava uma vida de corretor, não se vestia maravilhosamente bem, mas não se vestia como bandido. Magrão, qualquer ronda que o parasse, ele tinha os documentos em ordem, carteira assinada. É bem verdade que não era verdade, mas tinha carteira assinada. Magrão, ele era o bandido perfeito. Magrão era o bandido inteligente. Só que Magrão sabia. Magrão, que não era bobo nem nada, ele sabia. Tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia se quebra. Quantas vezes o pote vai à fonte e um dia se quebra? Ele sabia. Ele sabia, mais dia, menos dia a casa ia cair. Mais dia, menos dia a casa ia cair. Um assalto poderia dar crepe, zebra. Por isso ele queria a aposentadoria. Magrão, ele tinha tudo planificado. Ele faria a boa. Ele estudou freneticamente. Durante meses, ele ficou procurando a boa. Durante meses, ele ficou procurando aquele assalto que daria a ele a tranquilidade para o resto da vida. Se não para o resto da vida, mas pelo menos para 10, 15 anos. E se ele soubesse como fazer, para a vida toda. Ele já tinha uma base. Já tinha 15, 16 assaltos bem realizados. Magrão, ele era ladrão. Nunca deu um tiro. Nunca precisou dar um tiro. Tudo com ele era no tintim por tintim. Tudo com ele era no detalhe após detalhe. Ele odiava a violência. Ele, inclusive, nos assaltos era educado. Embora firme e educado. Magrão, quando ele viu aquela joalheria, que tinha diamante para todo lado, que tinha ouro e pedras preciosas aos montes, que era verdadeiramente não só uma joalheria, mas era uma fábrica. Era praticamente uma fábrica de joias. Vendia no varejo, mas fabricava para muita gente famosa. Relógios, de ouro, dezenas ou centenas de relógios de ouro, daqueles super famosos. Ouro, valiosos. Relógios de 30, 40, 50 mil dólares cada. Quando ele soube, não era só aquele da vitrine, não. No cofre existia muita coisa. Magrão viu. Aquela era a chance da boa. Aquela era a sua aposentadoria. Mas era um assalto difícil. Evidentemente a joalheria. Evidentemente não vamos identificá-la, não.
Evidentemente, a joalheria, a fábrica de joias, tinha sua segurança que era boa. Tinha seu sistema de alarmes que era bom. Por isso, tudo precisava ser estudado, tintim por tintim. E foram mais 6 meses de pensamento, de planejamento, de planos, de anotações. Tudo estudado, tintim por tintim. Ele sabia religiosamente o horário de todos os funcionários. Ele até arrumou uma namorada. Que havia trabalhado na firma, na joalheria, mas não teve um romance diferenciado, comprido, não longo. Ele sabia que isso era ruim. Ele queria pequenos pormenores. Ele sabia, por exemplo, que quem abria o cofre era o dono. Somente o dono tinha a chave e o segredo do cofre. Só o dono. O filho do dono trabalhava ali, mas nem ele poderia abrir o cofre. Nem ele. Magrão pensou em tudo. Magrão, ele tinha uma teoria. Quanto menos, melhor. Quanto menos comparsa, melhor. Ele estudou o plano. Ele precisava de um bom piloto. O melhor piloto para a fuga. Ele sabia que a fuga teria que ser rapidíssima, porque o alarme iria soar na delegacia e em vários locais. A fuga tinha que ser a mais rápida possível, por isso o piloto tinha que ser o melhor. Ele sabia que precisava de alguém que enquadrasse as pessoas ali apavorando. Mas não podia ter cara de bandido. Não podia, porque senão chamaria atenção na chegada. Teria que ser um bandido daqueles que aterrorizam, daqueles que na fala amedrontam, mas que tinha que ter uma aparência razoável. E teria que ter alguém que rapidamente, junto com ele, obrigasse o dono a abrir o cofre e rapidamente esquiassem tudo. Ele e um comparsa. Aquele assalto supermilionário, de milhões e mais milhões, aquele assalto teria que durar no máximo de 8 a 10 minutos. Chegar, enquadrar, dominar, abrir o cofre, sair, correr, fugir, de 8 a 10 minutos no máximo. Por isso ele precisava dos melhores. E ele conhecia os melhores. Ele sabia, por exemplo, para aterrorizar e enquadrar, ele escolheu o Cabelo. Cabelo era um bandido conhecido. Cabelo havia começado como bandidinho pé de nelo, mas foi ganhando fama. Havia realizado inúmeros assaltos a banco, inúmeros assaltos a carro de transporte. Era ele que chegava e dominava. Cabelo era sua escolha. Cabelo, ele iria contactá-lo. Ele iria funcionar como aquele que iria gerar o pavor, o respeito ao assalto. Iria apavorar, amedrontar. Seria ele que iria dominar a situação, para que ninguém se mexesse durante os 8 minutos, 9 minutos que a quadrilha permanecesse na joalheria. O primeiro estava escolhido. Cabelo. Quem seria o segundo? Quem seria aquele que com ele? Quem seria aquele que com o Magrão? O planificador. Quem seria? Queria dominar, dono da firma. Teria que ser alguém que entendesse de cofre, para ver se o dono não enrolava.
para ver se o dono não enrolava na hora de abrir, se não tinha um alarme. O Sombra era famoso. O Sombra era remanescente daqueles velhos arrombadores de cofres. O Sombra, já com 40 e poucos anos de idade, havia cumprido pena sim. Ele conhecia muito de alarmes. Magrão iria contactar o Sombra. Ele não conhecia nem o Cabelo nem o Sombra. Ele conhecia de nome. Ele não sabia onde morava o Cabelo nem o Sombra. Consequentemente, eles também não sabiam aonde Magrão morava. Isso era essencial. Aliás, é a maneira das grandes quadrilhas. Ninguém sabe aonde o outro mora nem o nome completo, porque se preso não pode contar à polícia. Agora precisava do definitivo homem. O piloto. Aquele que era piloto mesmo, aquele que, se a polícia saísse em perseguição, teria sangue frio e capacidade suficiente para fugir de qualquer perseguição. O Fabinho. Fabinho era famoso. Fabinho havia sido até corredor de automóveis. Não famoso, nem perto disso. Havia tentado. Só que Fabinho não deu sorte nas carreiras de automóvel. Fabinho, uma vez num racha, havia atropelado uma pessoa. Foi pego, foi preso. Fabinho, mas ele era bom. Fabinho num carro como piloto não tinha igual. O planejamento, um ano todo de planejamento. Agora ele contacta com o Cabelo. Agora ele contacta com o Sombra. Ele contacta com o Fabinho. Eles marcam um encontro num hotel do centro de São Paulo, como fazem as grandes quadrilhas. Cada um se hospeda separadamente. O planejamento, tudo certinho. Não podia dar errado. Foram várias e várias reuniões. Separadamente, o Cabelo, Sombra foram até a joalheria ou perto da joalheria para conhecer tudo. Foi feito um mapeamento de tudo. O Fabinho também. Fabinho, que seria o homem da fuga, ele conhecia todos os atalhos, valetas, sinais, tudo da rota de fuga. Eles iriam roubar, colocar em sacolas, colocar em maletas, sacolas. Iriam se encontrar para a divisão naquele hotel. Os 4 fariam a divisão. Os 4 depois iriam se dispersar e ninguém conhecia ninguém. E não conhecia mesmo. Fabinho não sabia onde o Magrão morava, nem o Cabelo, nem o Sombra. Eles iriam se conhecer e se desconhecer a partir do assalto. Quadrilha de alto bordo. Chegou o dia. E o carro para a fuga? O carro para a fuga teria que ser roubado. O carro para a fuga teria que ser altamente potente. Foi roubado. Fabinho se encarregou disso. Fabinho conseguiu um Audi. Carro ótimo para a fuga. Houve a troca de placas. O melhor horário. Na abertura da joalheria. Invariavelmente o dono chegava entre 15 para as 9 e 9 horas.
Às 9 horas, ele abria a joalheria. Mas o cofre só era aberto depois que a porta principal da joalheria já estivesse funcionando. Tinha alarme. Tinha alarme. Tudo foi estudado. Tudo foi estudado. Tinha uma funcionária que entrava às 9h15. Embora a joalheria abrisse às 9 horas, uma funcionária chegava às 9h15. Porque não sabia, mas chegava todo dia às 9h15. Ela seria o ponto de partida do assalto. Ela não sabia de nada. Mas como chegava às 9h15 e se abria a porta para ela, neste horário de abrir a porta para esta funcionária, o alarme não estaria funcionando, eles entrariam. Tudo planificado. Tudo planificado. O Audi funcionando perfeitamente bem, estacionado naquele ponto, a rota de fuga já previamente estabelecida, com 2 variantes para qualquer imprevisto. Os 3 entraram aonde era a joalheria, naquele prédio, naquela galeria, às 9h15. Exatamente às 9h15, aquela moça chegou. Aquela moça chegou. E os 3 que estavam, um ali, um aqui, um lá, eles entraram junto com ela. Imediatamente os funcionários dominados. O dono ficava lá no fundo. Tinha circuito interno de televisão, por isso o Magrão já imediatamente eliminou a câmera. Imediatamente eliminou a câmera pela qual ele poderia ser visto indo para o fundo. Enquanto Cabelo conforme o programado dominava as pessoas, Magrão e Sombra correram para o fundo. Dominaram o dono que estava abrindo o cofre. E começaram a pegar as coisas. E começaram. Tinha mais até do que eles pensavam. A ordem de Magrão: não levar demasiado. O excesso de peso poderia prejudicar. Tinha aquele trajeto da joalheria até o carro. Eles não poderiam ser percebidos naquele trajeto. Poderia um segurança qualquer externo prejudicar. Eles começam a pegar diamantes. Eles começam a pegar rubis, safiras, esmeraldas e ouro. Joias super valiosas. Os relógios aonde? No fundo do cofre, num compartimento especial, o dono indicou. Os relógios, mais de 100 relógios. O mais barato, $10 mil. O mais barato, $10 mil. Só ali $1 milhão. Só ali $1 milhão de dólares. Seis minutos. Tem mais 2. A ordem do Magrão, mais 2 minutos. O Sombra, ele procurava as melhores coisas. O dono apavorado. Enquanto isso, na frente, o Cabelo segurava todo mundo e evitava que alguém tocasse algum alarme secreto. 7 minutos. 7 minutos. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Trancaram o dono num banheiro. Não no banheiro principal, porque poderia ter alarme. Trancaram em outro. 8 minutos. Deu tudo certo. Agora a fuga. 8 minutos. 8 minutos e 10. 8 minutos e 15. Eles com a sacola. As sacolas eram 3. Correram para frente, o Cabelo amedrontou. Se alguém se mexer em 2 minutos, a gente vai matar. Tá vendo aquele cara? Ele indicou, não tinha ninguém.
Ele tá vigiando. 2 minutos pra qualquer pessoa gritar. Eles tinham 2 minutos para chegarem na frente conforme o programado, pegarem com o Fabinho o auto e ir embora. Pegaram o carro Audi e já estava com o motor ligado. Correram e chegaram. O assalto demorou 9 minutos e 55 segundos. Deu certo! O Audi parte em velocidade. O Audi parte em velocidade. Parou. O que aconteceu? Uma sirene denunciava a chegada de uma viatura, de 2, de 3, de 4. O Audi foi cercado. Não teve reação. Os 4 foram presos. Tudo foi previsto. Mas um erro infantil aconteceu. Fabinho, o grande piloto. Fabinho, o rei da fuga. Fabinho, o piloto escolhido a dedo. Esqueceu de pôr gasolina no Audi. A quadrilha foi presa. Dizem que tomaram tudo que o Magrão tinha. Dizem que foi uma tomada geral. Tomaram tudo que ele tinha guardado. No mês seguinte, na cadeia, Fabinho foi assassinado. O que esqueceu de pôr a gasolina foi assassinado. Um erro mortal. Imperdoável. O assalto deu certo. Os pormenores, tintim por tintim, tudo certo. Menos o abastecimento. Faltou gasolina. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Um único fracasso. Só um único fracasso. Inácio, homem decidido. Inácio, homem de sucesso. Inácio, lutador, decente, benquisto, bem visto pela maioria do mundo. Mas um só fracasso. E ele não se conformava com este fracasso. Ele não se conformou com o erro que praticou. E ele teve a melhor das intenções. Ele foi o melhor que podia ter sido. Ele fez o melhor. O melhor, ele sempre fez o melhor. Mas seu único fracasso, a criação de seu filho. A história de Inácio. Inácio começou a trabalhar como tecelão, numa antiga tecelagem do bairro da Moca. Humilde operário, numa época que operário não ganhava tão alto. Numa época que salário mínimo não era tão mínimo. Mas ele trabalhava e ganhava salário. Mas queria aprender, queria progredir. Fez curso daqui, fez curso de lá, montou uma lojinha, conseguiu ir progredindo e progrediu. Inácio, com o passar do tempo, com o correr do tempo, Inácio ficou muito bem de vida. Só quando ele ficou bem de vida, só quando estava com 35, 37 anos, é que ele pensou em casamento. Antes, ele precisava da estabilidade econômica. Antes, ele queria a estabilidade social econômica.
Como ele dizia, passar fome, ele passou, mas ele não queria isto para seus filhos, não. Não queria isto para sua família. Por isso, antes, ele se estabilizou. Quando estabilizado, ele agora sentiu a necessidade da formação da família. Foi quando ele conheceu Cíntia. Uma mulher da mesma idade dele. Uma mulher que ele conhecia há muito tempo, também trabalhadora. Ele a conheceu naquela tecelagem. Ela era tecelã, lutadora, honesta, batalhadora, 35 anos, solteira, porque cuidou da mãe. Porque sua vida foi cuidar da mãe doente, o pai dela já tinha falecido. Ela cuidou da mãe até o último dia, com dedicação total. Cíntia. Ele e Cíntia se entrosaram e casaram. Já com uma certa idade, não idade, mas idade para ter filho, ela tinha 37 anos. Ela tinha 37 anos, um único filho. Deste casamento nasceu Alexandre. Alexandre, o único filho do casal. Seu Inácio e Dona Cíntia. Imaginem, um casal batalhador, lutador, agora bem de vida, ganhando bastante dinheiro. Ele tinha uma filosofia: quem compra a casa sempre sai lucrando. Ele começou a comprar uma casinha, alugou 2 casinhas, pequenos apartamentos. Ele foi fazendo um império disto, tudo alugado. Para se ter uma ideia, com 50, 60 anos, ele tinha uns 70, 80 imóveis. 70, 80 imóveis que ele alugava. E com a renda ele ia comprando mais. Ele comprava mais. Dinheiro parado não rende. Dinheiro parado não rende. Ele comprava. Sempre que aparecia um bom negócio, ele fazia. Mas pulamos um pedaço de tempo. Nasceu Alexandre. Alexandre sempre foi tratado como um príncipe. Sempre foi tratado como um príncipe. Era Alexandre daqui, Alexandre de lá. A dedicação da mãe extrema. A dedicação do pai extrema também. Os pais adoravam Alexandre. Alexandre daqui, ele sorriu, ele falou papai, ele falou mamãe, ele fez uma arte. Sempre vestido muito bem. Sempre que quis um brinquedo, ele teve. Sempre que teve um gosto, esse gosto foi satisfeito pelo pai e pela mãe. Sempre que ele quis comer alguma coisa, teve na mesa aquilo, ou na mão dele um sorvete. Ele queria lanchonete, ia toda hora. Talvez foi o erro. Talvez este tenha sido o erro dos pais. Alexandre sempre teve de tudo. Alexandre sempre teve de tudo, tudo. Uma fatalidade na vida. Uma fatalidade na vida. Com 45 anos, a mãe adoeceu. Com 45 anos, o diagnóstico. A mãe tinha um tumor maligno. A mãe tinha um tumor maligno. Naquela época, a cura era mais difícil. Naquela época, a tentativa da cura era custosa, mas tudo foi feito e não adiantou. Com 45, 46 anos, Cíntia morreu. Dona Cíntia morreu para desespero de Inácio. Inácio agora como filho. Inácio agora, o menino 9, 10 anos, talvez nem isto, talvez 8 anos, entre 8 e 10 anos tinha o menino quando a mãe morreu. E ele, o pai agora, se jogava na criação do filho.
meu filho vai ter tudo. E teve os melhores colégios, as melhores roupas, os melhores empregados, as melhores tudo. Tudo, viagem, passeio, diversão, lazer, roupa, escola, tudo, alimentação, tudo de primeira categoria, de primeira qualidade. Alexandre era birrento, sempre foi birrento, sempre foi um filho que não reconhecia o que o pai fazia. Com 14 anos, ele enfrentava o pai. Respondia. Inácio não era mole, mas com o filho era. Com o filho ficou um mole. Com 18 anos, ele, Alexandre, era viciado em drogas. Nunca arrumou um trabalho. Nunca arrumou um único trabalho. Nunca trabalhou um dia na vida. O pai o colocou em uma de suas lojas. Ele roubou. Ele ficou com o dinheiro e disse para o pai: pai, eu peguei o dinheiro, não nasci para trabalhar. Já tenho o suficiente, quando você morrer, eu já tenho o suficiente para viver 10 vidas. Quando você morrer, o desgosto. Inácio não era velho. Inácio tinha 65, 66 anos de idade, mas uma vida de trabalho. E ele se atirava ao trabalho porque não tinha outra coisa, nunca quis outra mulher, não. Com 66 anos, Inácio teve um derrame. Inácio foi parar com um derrame no hospital. Seu estado, a princípio, grave. Depois ele foi melhorando. E os médicos diziam: era um verdadeiro milagre. Era um verdadeiro milagre. A recuperação de Inácio era um verdadeiro milagre. Mas de repente, depois de uma visita do filho, Inácio sufocou. Inácio morreu. Para surpresa dos médicos. Puxa vida, a gente pensou que ele estava melhorando. Ficou sufocado e morreu. Morreu com falta de ar, mas ele estava nos aparelhos. Inexplicável, mas explicável. Ele estava doente, teve uma piora. O filho falou alguma coisa, nunca se soube. Depois de um tempo, a justiça recebeu uma denúncia. Uma moça que na época era namorada de Alexandre e o filho, foi à justiça e denunciou. Alexandre desligou. Durante a visita dele, ele desligou o aparelhamento que mantinha o pai vivo, o oxigênio que o pai respirava. Daí a parada respiratória, cardíaca e sei lá o quê. A moça denunciou. Ela disse que Alexandre chegou naquele dia feliz, dizendo: o velho já era. O velho já era. Sou o herdeiro. Nunca se provou. Até que o inquérito foi aberto, mas nunca se provou. Esta moça, ela foi assassinada. Em circunstâncias misteriosas. Alexandre ficou como suspeito, mas nunca se provou nada. Alexandre ainda tem umas 30 casas. Das 100 casas que o pai deixou, ele torra tudo, mas nunca se provou absolutamente nada. Por isso que eu mudei os nomes, por isso que eu troquei os nomes, porque nunca se provou absolutamente nada. Mas talvez a morte do pai tenha sido cometida pelo filho. E o assassinato da moça que denunciou tenha sido cometido por ele. Mas nunca se provou.